Bem-vindos ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo. A nossa, lição de hoje é sobre fermentação e respiração. Vou principalmente passar aqui uma vista de olhos muito geral sobre os conceitos que vos podem ajudar a estudar depois os pormenores. O meu objetivo é que percebam, o funcionamento geral destes dois processos metabólicos e que depois usem isso para irem aprofundar cada uma das etapas. Para começar, em que é que estes dois processos estão associados? Porque é que eu digo fermentação e respiração? Podia só pôr fermentação ou só respiração. Na realidade, ambos os processos são usados pelos seres vivos para obter a energia a partir da energia que está contida nas moléculas orgânicas. Habitualmente nós começamos com a molécula de glicose e dizemos que ela vai sofrer alterações, degradação, ela vai ser sujeita a reações em que vai ser transformada em moléculas mais pequeninas, por isso nós estamos aqui a falar de catabolismo e durante essas reações vai sendo libertada energia essa que tem uma finalidade para nós, ela é utilizada para construir moléculas de ATP. Ora, como é que isto tudo se passa e porquê é que chamamos fermentação e respiração? Se na realidade ambos são mecanismos para a obtenção de energia para fabricar, ou seja, para sintetizar moléculas de ATP. Como já falámos aqui algumas vezes, a biologia usa muitos nomes e principalmente porque usa muitos critérios. Então, aqui o que precisamos de perceber é qual é o critério que está subjacente à designação de fermentação e respiração. Ora, aquilo que nós vamos ver que acontece a uma molécula de C6H12O6 é que ela vai, ao longo de várias reações químicas, vai perder os seus elétrons. Então, vamos ter um fenómeno a que vamos chamar oxidação. Então, a glicose vai ser oxidada e pode-vos ajudar a pensar O de oxidação vai ser oferecer. Então, a glicose vai oferecer eletrões e esses eletrões que a glicose vai oferecer tem que os oferecer a alguma molécula. Então, que molécula é essa? A molécula que recebe os eletrões é que vai ser diferente consoante eu estou a falar de fermentação ou de respiração. Então aqui, o que é que vai acontecer? Oxidação, vamos ter eletrões a serem mobilizados e os eletrões vão ser recebidos por uma molécula que aceita os eletrões. A oxidação da glicose, ela vai oferecer os seus eletrões. Principalmente vamos considerar aqui a partir do hidrogênio. Estes eletrões vão ter que ser recebidos por algo. Esse algo é uma molécula que vamos chamar uma molécula aceitadora de eletrões. A designação fermentação e respiração baseia-se no critério que distingue qual é a molécula aceitadora de eletrões. Se a molécula aceitadora de eletrões for uma molécula inorgânica,
Eu só passei para este lado porque inorgânica corresponde à respiração. Se a molécula for inorgânica, então eu estou a falar de respiração. Se a molécula for orgânica, eu estou a falar de fermentação. Vamos lá então relembrar quais são as moléculas que já são vossas conhecidas e que são as responsáveis por receber os eletrões. Em última análise, quem recebe os eletrões na respiração que nós conhecemos? Na respiração que nós conhecemos, naquela que nós estudamos, que é a respiração aeróbia, a molécula que é o aceitador final dos eletrões é o oxigênio. Então, se for o oxigênio, como vê, uma molécula que tem só oxigênio não é uma molécula orgânica, porque para ser uma molécula orgânica teria que ter em simultâneo carbono e hidrogênio. Neste caso não tem nenhuma delas, nenhuma destes na realidade, nenhum destes elementos constituintes, e então de certeza que não é uma molécula orgânica. Então, aqui um exemplo de uma molécula orgânica que pode ser o aceitador final dos eletrões é o O2. Então, este O2 faz com que a respiração que eu estou a analisar seja a respiração aeróbia. Também existe respiração anaeróbia que, no entanto, não faz parte dos nossos estudos aqui mais básicos sobre fermentação e respiração. Fica, no entanto, aqui esta chamada de atenção para que este tipo de respiração que usa oxigênio é aeróbia e que ela é chamada respiração porque o aceitador final dos eletrões é uma molécula inorgânica. O que é que se passa quanto aqui à fermentação? O aceitador final dos eletrões é uma molécula orgânica, é nomeadamente o ácido pirúvico. Sendo uma molécula orgânica, já entra então no grupo da fermentação. Lembram-se com certeza que estudámos alguns tipos de fermentação, há muitos mais do que aqueles que estudámos, mas os dois que nós dedicámos mais atenção foi a fermentação lática e a fermentação alcoólica, em que o ácido pirúvico é considerado o aceitador final dos eletrões que são transportados a partir da oxidação da glicose. Então, este conceito básico, porque a fermentação e porque a respiração, está dependente do critério. E o critério é qual o aceitador final dos eletrões. Como podem reparar agora, mudei um pouco o título, porque a partir de agora vou sempre falar da respiração aeróbia. Já não me interessa agora o conceito global de respiração, mas sim o que é a respiração aeróbia e, por isso, aqui agora já chamei aqui ao título respiração aeróbia, fermentação e respiração aeróbia. Convém sabermos, na realidade, o que é que acontece de diferente para que a glicose siga o processo fermentativo ou de respiração aeróbia. Então, o que eu posso considerar é que temos a molécula de C6H12O6 e que esta molécula vai ser oxidada. E ela pode seguir dois processos, este que vai dar a fermentação e este que vai dar a respiração aeróbia. No caso de eu ter respiração aeróbia, os meus produtos finais vão ser o dióxido de carbono e a água. Como vê, utilizando a nossa definição de há pouco, que molécula orgânica tem carbono e hidrogênio, nenhuma destas moléculas é uma molécula orgânica. São ambas moléculas inorgânicas. Então eu transformei uma molécula orgânica em moléculas inorgânicas. Todo o hidrogênio que estava na molécula de glicose passou a estar arrumado em várias moléculas de água. Porque o aceitador final dos eletrões, como vimos ainda há pouco, é o oxigênio. Então, o hidrogênio que estava aqui foi aceito pelo oxigênio da reação
Então, isto acontece quando há oxigênio. Então, se houver oxigênio, o oxigênio é o aceitador final dos elétrões. Os elétrões saem da molécula de glicose e vão se arrumar em várias moléculas de água. Se não houver oxigênio, eu vou obter aqui produtos finais que são sempre constituídos por moléculas orgânicas, dos quais eu vou dar um exemplo, que é o etanol. O etanol eu posso representar por C2H5OH. Quando eu obtenho o etanol, obtenho também dióxido de carbono. Então, este é um exemplo. Este não. Este é sempre assim que acontece. Então, se houver oxigênio, forma-se sempre dióxido de carbono e água. Se não houver oxigênio, dependendo das enzimas que a célula tem, ela irá fazer um determinado conjunto de reações de uma via metabólica fermentativa. Este exemplo que eu aqui dei seria a fermentação alcoólica, porque é obtido então o etanol. Como esta molécula foi de alguma forma desmanchada, de tal forma vê-se bem que tinha 6 carbonos e agora só temos de 2. Temos uma de 1 e temos outra molécula de 2. Então desmanchámos a molécula. Mas ainda obtemos uma molécula orgânica ainda complexa. Cá está carbono e hidrogênio. Então, se esta molécula orgânica ainda complexa tem ainda muito para poder dar, poderia ainda libertar mais os seus eletrões, quer dizer que ela não se oxidou, a molécula de glicose não se oxidou completamente. Então eu digo que esta via é uma oxidação incompleta. Oxidação de quê? Da glicose. Eu posso ver isto pelos produtos, quando comparo os produtos da reação com a molécula de onde parti, que é a molécula de glicose. Aqui, pelo contrário, eu consegui transformar ao máximo a minha molécula de glicose. Ela foi quebrada em tantos pedacinhos quantos aqueles que, digamos, seriam possível. Então eu vou dizer que esta oxidação é a oxidação completa da glicose. Associada a esta oxidação incompleta, temos um processo que, como começámos por ver, qualquer deles são processos de catabolismo, portanto são processos em que há libertação de energia, mas a energia que é libertada neste processo, como eu ainda fico com uma molécula rica em energia, quer dizer que ela não pode ter libertado muita. Então ela libertou energia, mas não libertou muita porque esta ainda tem alguma. Então aqui, nesta oxidação incompleta, eu tenho uma quantidade de energia libertada que aqui vou representar pelo tamanho das letras. Enquanto que na oxidação completa da glicose, também processo exoenergético, também vamos ter a libertação de energia, eu vou ter aqui uma quantidade de energia libertada muito maior. Podem estar já a associar a números de que se lembram que esta energia aqui permite a formação de 2 moléculas de ATP, enquanto que esta energia aqui vai permitir a síntese de 38 moléculas de ATP, ou 36, como dizem em alguns livros. Então, grande diferença. E porquê? Porque aqui a molécula de glicose foi oxidada de uma forma incompleta, ou seja, a molécula final ainda retém muita energia. Neste caso, a oxidação é completa, então ela libertou
digamos, praticamente toda a energia que podia libertar, o que é muito útil para a célula, na medida em que ela vai conseguir usar essa energia para fazer a sua moeda do uso diário, energética, é claro, que é o ATP. Então aqui vamos obter muito mais energia, por isso vou poder ter muito mais ATP do que aqui, em que essa quantidade de energia é muito menor. Tanto a fermentação como a respiração aeróbia, que começam pela molécula da glicose, portanto, este conjunto de reações químicas do metabolismo, em particular da parte catabólica desse metabolismo, vai ocorrer essa degradação da molécula de glicose. Então, C6H12O6, a molécula de glicose, vai ser transformada. Lá está, vai ser oxidada. Relembro que há sempre enzimas que intervêm em todas as reações químicas. Parênteses, enzima é uma molécula proteica, portanto é uma proteína que, para funcionar, tem que ter uma determinada organização tridimensional. Por isso não lhe basta ter a sua estrutura primária, uma cadeia longa de aminoácidos, mas esses aminoácidos têm que estar nessa cadeia longa, mas depois têm que estar adequadamente enrolados, de forma a que tridimensionalmente possam permitir essa catálise enzimática. Elas são catalisadores, em particular biocatalisadores, catalisadores de origem biológica. Então, esta minha molécula de glicose vai ser oxidada. Ela vai ser oxidada inicialmente num conjunto de reações químicas que vão levar à formação de duas moléculas de ácido pirúvico. Ora, o que é que, em termos de molécula, eu queria chamar-vos a atenção? É que eu tinha uma molécula com 6 carbonos e que eu fui dividir, ao longo de um conjunto de reações, foram divididas em duas moléculas de 3 carbonos. Então, esta molécula tem 3 carbonos, é claro que esta aqui tem 6 carbonos. Então, uma molécula de 6 carbonos foi transformada, digamos, em duas moléculas de ácido pirúvico, que são duas moléculas com 3 carbonos. Acontece que a molécula de glicose, apesar de ser uma molécula que contém muita energia, ela não é propriamente uma grande amiga de dar a sua energia. E, por isso, para que ela possa fornecer a sua energia, é claro que com as tais reações catalisadas por enzimas, é necessário, primeiro, estimular a glicose. Como é que vamos estimular a glicose? Estimulamos a glicose fornecendo de energia. Então, isto parece um pouco estranho, que é, eu quero obter a energia da glicose, mas primeiro vou-lhe fornecer energia, então vou gastar energia. Sim, é um investimento. Então, a célula tem que fazer um investimento gastando energia para que depois seja possível ir buscar a energia que a glicose já lá tinha. Então, o que é que acontece? Vai haver aqui consumo de duas moléculas de ATP. Cá está, vocês já conhecem o ATP, é aquela moeda que anda a ser usada, moeda energética, que anda a ser usada nas várias reações químicas de síntese da célula, e então ela aqui vai ter que gastar duas moléculas de ATP que vão deixar o seu fosfato ligado aqui noutras moléculas e vai formar ADP. E esta molécula de glicose ficou mais energética e diz-se que ficou ativada. Este é um processo que eu vou chamar ativação da glicose. E ativação, estão a ver porquê? Porque eu fui fornecer energia. Então, a primeira etapa deste conjunto de processos que eu estou aqui a delinear é a ativação da glicose e, na realidade, isto aqui, como isto já não é novidade para vós, isto é
glicólise. Então, o processo que está aqui a ser representado, em que partimos da glicose e chegamos ao ácido pirúvico, é na realidade a glicólise. Lise também já é vossa conhecida, lise é quebra, então, na realidade, este processo é a quebra da molécula de glicose. Então, durante a glicólise, o que vai acontecer, em termos de início e fim, a partir de glicose chegamos a ácido pirúvico. O que é que acontece pelo meio? Então, pelo meio tivemos primeiro que ativar a glicose. Depois é que a glicose começa a produzir, a libertar a sua energia. E quando ela liberta a sua energia, a célula consegue fazer uma coisa interessante, que é fazer ela os seus próprios ATPs. Então agora eu parto de 4 ADPs e tenho 4 ATPs. Então aqui gastei ATP e aqui obtive ATP. Neste momento o balanço já é um balanço positivo para a célula. Ela aqui tinha perdido 2 ATPs. Agora ganhou 4. Deste conjunto de acontecimentos eu tenho ganho de 2 ATPs. Gasto 2, obtenho 4, ganho 2 ATPs. Durante este conjunto de reações, e não nos podemos esquecer que eu comecei por dizer que isto são tudo oxidações, é claro que os eletrões têm que ir para algum lado. Eles vão saindo das vários intervenientes nesta sequência, nesta via metabólica, e para onde é que eles vão? Para onde vão esses eletrões? Esses eletrões vão ser recebidos por uma molécula que é o NAD+, que é uma molécula que funciona em estreita ligação, ela é uma coenzima, funciona em estreita ligação com as enzimas que realizam a oxidação. Então, em resultado da oxidação, que é a tal oferta de eletrões, há moléculas que perdem eletrões, esses eletrões vão para outras moléculas que os recebem. Então, são recebidos por moléculas que assim ficam reduzidas. Há sempre, associado a uma oxidação, uma redução. Então, quem é reduzido é o auxiliar da enzima, que fica numa forma NADH. Então, ele recebeu eletrões que foram sendo libertados ao longo desta via metabólica e o NAD+, vai originar NADH, então a forma reduzida desta molécula que se chama nicotinamida adenina dinucleótido, só para saberem que ela tem nome, não é só a abreviatura. Na realidade ocorre isto em duplicado. Há 2 vezes a redução de moléculas, na realidade são iões positivos, de NAD+, a NADH. Então, na glicólise temos a perspectiva geral do que aconteceu. Começámos por fazer a ativação da glicose, nesse caso perdemos ATP, mas durante a continuação deste conjunto de processos a que chamamos glicólise, vamos ganhar, na realidade, 2 ATPs, porque produzimos 4, gastamos 2, ganhamos 2. Ganhamos ainda uma outra coisa, ganhamos poder redutor que está contido na molécula de NADH. Este poder redutor é extremamente importante na respiração aeróbia. Vamos ver que esse poder redutor nos vai então permitir obter grande quantidade de energia. Esta etapa aqui chamamos ativação da glicose à primeira etapa. Esta etapa da glicose chama-se etapa de rendimento. Então, temos as 2 etapas da glicólise, etapa de ativação e etapa de rendimento. A glicólise está terminada e acontece onde? A glicólise acontece no citoplasma. Independentemente de estar a ocorrer fermentação ou respiração aeróbia, a glicólise acontece da mesma forma, no mesmo local, no citoplasma das células. Eu quero com isto também chamar a atenção que é
igual, quer esteja a ocorrer numa célula procariótica, quer esteja a ocorrer numa célula eucariótica. Em ambas, a oxidação inicial da glicose ocorre sempre no citoplasma. Então, a glicólise ocorre no citoplasma. Vamos ver então agora o que é que acontece às moléculas de ácido pirúvico. Porque elas, a grande diferença entre estes dois processos é que o ácido pirúvico para a fermentação já vai ser o aceitador dos eletrões e para a respiração aeróbia vamos ter aqui um interveniente que ainda nem sequer falámos dele nesta sequência, que é o oxigênio. Vamos então ver como é que se passa a próxima etapa. É nesta etapa que os caminhos respiração e fermentação vão divergir. Partimos sempre então da nossa molécula de ácido pirúvico, relembrando que tem 3 carbonos, e o que vai acontecer? Se ela seguir a via da fermentação, é então diferente da que vai ocorrer se o ácido pirúvico seguir a via da respiração aeróbia. Ora, o ácido pirúvico, no caso de estarmos sujeitos a um metabolismo fermentativo, em que vão ser as enzimas da fermentação que vão atuar, o que vai acontecer aqui é que o NADH, o tal poder redutor que está contido na molécula de NADH, quando o ácido pirúvico segue a via fermentativa, vai haver aqui a utilização do NADH. Então, este NADH que vinha da nossa glicólise vai ser usado, e ao ser usado, vai ser usado para quê? Ele vai fornecer os seus eletrões ao ácido pirúvico, portanto ele vai ser oxidado. Mas ele, ao ser oxidado, o que é que vai acontecer ao ácido pirúvico? O ácido pirúvico é reduzido. Então, a redução do ácido pirúvico vai ocorrer devido à oxidação do NADH a NAD+, e o ácido pirúvico, eu vou só escrever aqui genericamente, porque há diferentes tipos de fermentação, vai daqui resultar um conjunto de moléculas que depende então do organismo em que isto está a decorrer, e eu vou chamar simplesmente produtos da fermentação. Estes produtos da fermentação serão, por exemplo, se for a fermentação lática, então eu vou aqui ter ácido lático. Ácido lático que é uma molécula que também tem 3 carbonos. Então, ela, do ponto de vista do número de carbonos, mantém-se igual ao ácido pirúvico, mas o ácido pirúvico então foi reduzido e vai originar ácido lático. O outro exemplo é o etanol, que é o álcool etílico, mas nesse caso vamos obter mais CO2, em que o etanol tem apenas 2 carbonos. Por isso ocorreu aqui uma descarboxilação em que foi eliminado CO2. Reparem que se for fermentação lática não há libertação de nenhum gás, e se for fermentação alcoólica há libertação de CO2. Que nome vamos então dar a esta etapa, que é a etapa final da fermentação, tendo em vista o que aconteceu? O nome refere exatamente aquilo que aconteceu, que não é nada mais, nada menos do que a redução do ácido pirúvico. Então, a fermentação termina com esta etapa, que se chama redução do ácido pirúvico. Mas então, o que é que se passa se a célula for seguir a via respiratória, da respiração aeróbia? Se ela tiver oxigênio. Então, isto acontece
Porque a célula não tem O2. As células que têm O2 vão seguir uma via alternativa. Essa via alternativa é a que ocorre aqui diretamente a partir do ácido pirúvico, é uma que decorre da libertação do CO2. Então vai haver aqui uma descarboxilação do ácido pirúvico e vai ser libertado CO2. Simultaneamente com esta ocorrência, vai também acontecer ao contrário do que está a acontecer deste lado, em que está a acontecer a redução, o ácido pirúvico vai ser mais oxidado. Ou seja, ele vai libertar eletrões. Enquanto que aqui são-lhe fornecidos eletrões, na via oxidativa ele vai libertar eletrões. E, mais uma vez, ao libertar esses eletrões, há um aceitador que vai aproveitar os eletrões, e o aceitador é o NAD+, que vai ficar reduzido e formar NADH. Então, este conjunto de reações ocorre nas células que têm oxigênio. O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer ainda mais uma coisa que eu já não tenho espaço para representar ali, por isso vou acrescentar aqui mais uma seta. E o que vai acontecer é que entra aqui uma nova coenzima, a que se chama coenzima A, para que o produto desta reação de descarboxilação do ácido pirúvico não se perca, ele vai se ligar, que é uma molécula que tem 2 carbonos, uma vez que se ela tinha 3, perdeu 1, ficou com 2, então esse pedacinho que tem já só 2 carbonos vai reagir com uma outra molécula que se chama coenzima A, representamos simplificadamente por CoA. Então a coenzima A vai reagir com a molécula que já só tem 2 carbonos porque perdeu um CO2, porque foi descarboxilada, e vamos formar aqui a molécula de acetilcoenzima A. Então o acetil, que tem 2 carbonos, é o que resulta diretamente de quê? Resulta da descarboxilação do ácido pirúvico e da sua oxidação. Obtemos acetilcoenzima A e estamos então na primeira etapa pós-glicólise que ocorre nas células que seguem a via da respiração aeróbia. Que nome é que é atribuído a esta etapa? O nome também tem que ver exatamente com o acontecimento, que vai ser formação de acetilcoenzima A. Então, relembrando, o lado direito do quadro refere-se à respiração aeróbia, o lado esquerdo refere-se à fermentação. Partimos sempre do ácido pirúvico, que é o produto final da glicólise, e vamos então seguir 2 vias independentes, porque uma é a redução do ácido pirúvico, que ocorre se não tivermos oxigênio na célula, e a outra é a formação da acetilcoenzima A, que ocorre na presença de oxigênio. Decidi aqui mudar o título para que aqueles que têm uma memória muito visual, às tantas não fixassem fermentação e respiração aeróbia e vissem lá acetilcoenzima A. Por isso, agora eu passei a pôr aqui apenas respiração aeróbia, porque a história da fermentação já acabou. Agora a história que vai continuar é apenas a história da respiração aeróbia. Então precisamos de saber o que é que acontece ao acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A vai entrar num ciclo, relembrando, ela só tem na realidade 2 átomos de carbono, ela tem 2 carbonos, e vai reagir com uma molécula de 4 carbonos. E, ao juntar uma molécula de 4
com uma molécula de 2, o que é que vai resultar daqui? Sem dúvida que vai ser, porque é uma reação apenas de condensação, vamos juntar mesmo as duas, uma molécula de 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos forma-se quando a coenzima A dá o acetil a esta outra molécula. Em resultado disto, neste acontecimento vai ocorrer a libertação da coenzima A. Estas moléculas são as coenzimas, elas são transportadoras, mas elas não atuam diretamente na reação, ou seja, elas não dão partes de si, não recebem verdadeiramente partes de outras moléculas, porque elas apenas levam de um lado para o outro. Tudo o que tem que ver com aquela via metabólica. Logo, a coenzima A foi usada para trazer até aqui este grupo acetil e agora vai deixar o acetil e continua a coenzima A tal como ela era inicialmente. Esta molécula de 6 carbonos vai seguir uma via em que se vai formar uma molécula com 5, que vai, por sua vez, acabar por originar novamente uma molécula com 4 carbonos. Como vamos perder carbonos nesta sequência, que é um ciclo, vai ocorrer então, na realidade, descarboxilação. Vão ser eliminadas moléculas de CO2. Vou-vos lembrar que já tínhamos obtido CO2 na formação da acetilcoenzima A e voltamos a obter CO2 aqui nesta etapa seguinte, que afinal de contas é designada de ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, para além das descarboxilações que aqui estão identificadas, acontecem outras reações importantes que eu já aqui representei. Não vou pormenorizar quais são as localizações, porque isso ia tornar a minha explicação bastante mais longa e não é esse o meu objetivo, é mesmo que percebam apenas as generalidades sobre a respiração aeróbia. Então, o que vai acontecer é que ao longo deste ciclo vai haver energia que permite a síntese de ATP, é claro que a partir de uma molécula de ADP, e também vai haver aqui o poder redutor que fica acumulado em 3 moléculas de NADH, já nossas conhecidas, que resultam da redução do NAD+. Relembrando, se ela vai ser reduzida, quer dizer que recebe os eletrões. E de onde vêm os eletrões? Os eletrões vêm da oxidação ou das oxidações que vão ocorrendo ao longo do ciclo de Krebs. Algumas dessas oxidações que ocorrem precisam de um auxiliar, ou seja, quem é que precisa do auxiliar? É a enzima que promove a reação química. Essa reação química em determinada localização, promovida por uma dada enzima, precisa de um ajudante que não é o NAD+, mas sim uma molécula que tem o nome de FAD, flavina adenina dinucleótido, e que tem a capacidade de receber 2 átomos completos de hidrogênio, sendo então reduzida a partir da oxidação de uma molécula que é um interveniente do ciclo de Krebs. Resumindo, o que é que aconteceu afinal de contas no ciclo de Krebs? Do ponto de vista do balanço energético em ganho de moléculas de ATP, ainda não tivemos assim grande coisa, porque um ciclo de Krebs só permite formar um ATP. Mas há aqui o poder redutor que vai estar contido nas moléculas de NADH e nas moléculas de FADH2. Eu estou aqui a seguir o que se passa com um acetilcoenzima A, um acetilcoenzima A que entra num ciclo de Krebs, mas não se esqueçam que a partir da glicose, que sofreu glicólise, ocorreu a formação de 2 ácidos pirúvicos. Esses 2 ácidos pirúvicos
vão ser responsáveis pela formação de 2-acetil coenzima A. Logo, eu vou ter, a partir de um iniciador, que é uma glicose, vou ter 2 ácidos pirúvicos. 2-acetil coenzima A quer dizer que eu vou ter que ter 2 ciclos de Krebs. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque para podermos fazer a contabilidade do que é que se está a ganhar, temos que considerar que a partir de uma molécula de glicose eu tive 2 ciclos de Krebs. Logo, eu vou ter o quê? Na realidade, em 2 ciclos de Krebs vão-se libertar 4 moléculas de CO2, porque houve 2 descarboxilações em cada ciclo de Krebs. Em cada ciclo de Krebs tem um ATP, portanto o total a partir da glicose são 2 ATPs. E ainda tenho a redução de 3 NADs mais, formando 3 NADs H, então eu vou ter o total de 6 NADs H por cada glicose e 2 FADs H2 também por cada glicose. Balanço então final dos ciclos de Krebs, que são 2, a partir de uma molécula de glicose, vai ser 4 moléculas de dióxido de carbono, 2 ATPs sintetizados, 6 NADs H e 2 FADs H2. É este o balanço do ciclo de Krebs. A cadeia respiratória é a última etapa da respiração aeróbia e eu já adiantei aqui um pouco de trabalho porque estive a pensar qual seria a melhor forma de representar de uma forma simples, mas que, do meu ponto de vista, parece-me transmitir aquilo que é o importante, que é como é que funciona a cadeia transportadora de elétrons. Já agora acrescento que isto tudo está a ocorrer numa membrana. Quer seja um ser procarionte, quer seja um ser eucarionte, que está a fazer a respiração aeróbia, a cadeia transportadora de elétrons está a decorrer numa membrana. Porque a membrana é indispensável para manter os vários constituintes desta cadeia na posição certa, na posição que dá mais jeito para aproveitar ao máximo a energia. Se eles estivessem todos a passear num espaço livre, então isso tornava difícil que a sequência fosse sempre esta, porque se calhar este podia passar diretamente para aquele. E o que é importante é que eles passem paulatinamente de um para o outro, desse para o outro, e assim eles estão arrumadinhos na bicamada fosfolipídica de uma membrana. É claro que se for numa célula procariótica, a única membrana que podemos considerar é a própria membrana da célula, que em algumas células tem mesmo umas pregas onde ocorrem estas sequências de oxidação e redução. Se estivermos a considerar uma célula eucariótica, eu vou aqui falar do organito, por acaso ainda não tinha referido, que é a mitocôndria, que é onde tudo está a acontecer desde a formação do acetilcoenzima A. Então, o acetilcoenzima A já é formado dentro da mitocôndria e a mitocôndria tem as suas membranas internas, onde vai ocorrer, na bicamada fosfolipídica, que é a constituinte de todas as membranas, vão lá estar estes vários elementos da cadeia transportadora de elétrons que vão fazer com que ocorra esta sequência de oxidações e reduções. Ao longo desta cadeia, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Temos aqui uma molécula AH, que é uma qualquer, mas que ela é assim porque recebeu elétrons. Ela pode perder os elétrons que recebeu e, ao perder os elétrons, transforma-se em A+. Mas os elétrons que ela perdeu vão ser aceitos por este B, que era B e que passou a BH2. Como é que eu vou considerar em termos de oxidações e reduções? Então, este AH é a forma reduzida. Ele vai perder os elétrons, vai oferecer. Então, ele oferece os elétrons ao B, que se transforma ele próprio numa forma reduzida. Agora, ele pode perder os seus elétrons, então ele vai sofrer oxidação. Ao perder os elétrons, o que é que acontece? O C+, que era a forma oxidada, vai ser reduzido pelos elétrons oferecidos pelo BH. E assim sucessivamente.
Então vamos tendo formas que são reduzidas e formas oxidadas. Então aqui a forma reduzida é esta é a forma oxidada. Forma reduzida, forma oxidada. Forma reduzida, forma oxidada. Se repararmos qual é a lógica, cada vez que recebe eletrões passou a ser uma forma reduzida. Perde os eletrões, então passa a ser a forma oxidada. Então, a forma oxidada pode receber eletrões. A forma reduzida pode doar os seus eletrões. Esta cadeia vai decorrendo ao longo da membrana, então, e tem como o tal aceitador final de eletrões, que eu não posso deixar de escrever aqui, o aceitador que nós já tínhamos falado, é o oxigênio. O oxigênio, ao receber os eletrões, como é que ele vai ficar? Portanto, ele vai receber, então o oxigênio vai ser reduzido. O oxigênio, ao ser reduzido, vai também receber prótons que existem livres e vai originar a molécula que nós já conhecemos como sendo um produto da respiração aeróbia, que é a molécula de água. Porquê é que eu ponho aqui o meio O2? Porque a molécula de água só tem um átomo de oxigênio. Logo, não é a molécula inteira de oxigênio que aqui nos interessa, mas sim metade da molécula de O2, que portanto será um O só. A molécula de água é, assim, um produto final da respiração aeróbia. Quais são os produtos finais? Porque todos os outros entram, mas são reciclados. Por exemplo, a coenzima A entrou, juntou-se ao grupo acetil, mas a seguir voltou a ser coenzima A. O NAD+, recebeu os eletrões, mas logo a seguir já os forneceu, voltou a ser NAD+. Então, os elementos que nós aqui vamos considerar como sendo os produtos finais da respiração aeróbia, na realidade são os CO2, portanto os dióxidos de carbono, que são na totalidade 6, a partir de uma molécula de glicose, e as moléculas de água, que também vão ser 6 moléculas de água. Ora, isto, estou-vos aqui a explicar a cadeia transportadora de eletrões, mas ainda não vos disse, afinal de contas, de onde é que vêm estes eletrões. Os eletrões, na realidade, estão nos tais transportadores dos eletrões, que são o NADH e o FADH2. Eles são elementos da cadeia transportadora de eletrões que fazem então parte desta sequência. Sendo, por exemplo, este poderia ser o NADH, este aqui seria o NADH, e por exemplo este aqui seria o FADH2. Eles estão todos associados à cadeia transportadora de eletrões e recebem os eletrões e passam então aos outros. Ao longo deste transporte, há aqui mobilização de íons H+, há mobilização de energia e há condições para ir sintetizar ATP. O ATP, que é sintetizado por cada transporte dos dois eletrões ao longo desta cadeia, vai permitir a síntese de 3 ATPs se eu começar com o NADH. Então, o poder redutor do NADH é mais eficiente para produzir ATP, porque ele está numa posição mais acima na libertação de energia. Então ele pode libertar mais energia, pode ser usada para sintetizar ATP. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Em 3 momentos, eu vou ter... Isto está tudo representado de uma forma genérica, para perceberem o fundamento, não está com os pormenores, exatamente em que local é que está a ocorrer cada uma destes acontecimentos. Então, o que é que acontece nestes locais? Vai haver condições para a ADP mais P formar ATP. A ADP mais P outra vez, ou seja, vai ocorrer, como vocês estão a ver, vai ocorrer a fosforilação do ADP, obtém-se a partir daí
ATP. ADP mais P, ATP, ATP. Adenosina trifosfato. Temos então 3 momentos em que é possível sintetizar ATP. Se eu tiver NADH, ele está nesta posição. Então o NADH está numa posição em que, quando ele passa os elétrons todos e eles chegam ao oxigênio, houve oportunidade para sintetizar 3 ATPs. No entanto, se o transportador dos elétrons for o FADH2, ele não tem tanta capacidade para gerar ATP e é como se ele estivesse só aqui. Então, os elétrons que ele consegue transportar até ao final só permitem a síntese de 2 ATPs. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto vai ser utilizado agora no nosso balanço final para percebermos de onde é que vêm então os ATPs todos que estamos a falar. Porque estamos a referir tantas vezes ATP, mas por enquanto ainda está tudo assim muito disperso. Aqui houve ATPs, produzimos ATP na glicólise, depois temos outra vez ATP que foi produzido no ciclo de Krebs e agora temos novamente ATPs. Mas quantos ATPs, afinal de contas, é que vamos conseguir com todos esses processos que fomos descrevendo? Vamos ver então o que é que vai acontecer neste próximo capítulo, em que vamos juntar tudo e vamos ver de onde vêm os ATPs. Vamos agora juntar os dados todos e ver quantos ATPs é que são produzidos durante a respiração aeróbia, partindo de uma molécula de glicose. Quando se parte da molécula de glicose e ocorrem estes processos todos, glicólise, formação da acetilcoenzima A, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, o que é que acontece em termos de obtenção do ATP? Ela é obtida sempre por fosforilação, porque eu junto fosfato a um ATP, adenosina difosfato fica adenosina trifosfato, e essa fosforilação pode ocorrer ao nível do substrato, que vamos ver onde é que ocorre, ou pode ocorrer por fosforilação oxidativa, que é o que se passa na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons. Na glicólise já vimos que obtemos 2 ATPs. Esses 2 ATPs não foram sujeitos a nenhuma oxidação na cadeia respiratória. Então eles vieram diretamente da formação ao nível do substrato. Então eu tenho na glicólise a produção de 2 ATPs. Tenho diretamente aqui os 2 ATPs. Na glicólise eu tenho ainda a produção de 2 NADH. 2 NADH. Ora, 2 NADH que se vão converter na cadeia respiratória em ATPs. Então, eu aqui, durante a glicólise, eu não obtenho diretamente o ATP. Eu obtenho estes NADH. Estes NADH que vão ser usados na cadeia respiratória para a produção, então, do ATP. A fosforilação oxidativa só vai ocorrer aqui. Na glicólise não há produção de FADH2. Na formação da acetilcoenzima A, constatamos que só havia descarboxilação, ligação de coenzima A, mas não há formação de ATP. Então não há nada aqui. Mas há produção de 2 NADH também a partir do ácido pirúvico. 2 NADH temos também aqui. Também não falámos em flavinas, adeninas e nucleótidos, em FADs H2. Não há produção de FAD. Até agora ainda só temos o ganho de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, falámos também em cada ciclo de Krebs que ocorre a formação de um ATP. Como temos 2 ciclos de Krebs, porque estamos a partir de uma molécula de glicose, formamos 2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima A, portanto vai haver 2 ciclos de Krebs, eu vou ter aqui também 2 ATP.
E durante o ciclo de Krebs é que eu vou obter o grande poder redutor que pode depois ser usado na cadeia respiratória. Qual é esse grande poder redutor? 3 NADs H por cada ciclo de Krebs. Então, como eu tenho 2 ciclos de Krebs, vou ter 6 NADs H. E vou ter um FAD H2 por cada ciclo de Krebs. Então, eu vou ter 2 FADs H2. Neste momento ganhei 4 ATPs, mas estou rica em poder redutor que pode originar o meu ATP. Ora, eu tenho para usar na cadeia respiratória 6, 8, 10 NADs H. Ora, vimos que cada NAD H vai ter energia que vai permitir a síntese de 3 ATPs. Então, na realidade, eu tenho 10 vezes 3, que é igual a 30 ATPs. Então, com origem no NAD H, eu consigo produzir ATP. É claro que o NAD H vem de 3 proveniências diferentes, mas ele é sempre utilizado na cadeia respiratória, na tal cadeia transportadora de eletrões, na fosforilação oxidativa. Também ainda tenho o FAD H2, que é usado na cadeia respiratória. Como eu tenho 2 FADs H2 e vi que o FAD H2 não é tão rico para conseguir produzir tanta energia, mas no entanto ainda consigo produzir 2 ATPs por cada FAD H2. Logo eu vou ter 2 vezes 2. Vai dar igual a 4 ATPs. Então vamos lá fazer a conta. Então eu tenho 4 mais 30 mais 2 mais 2. Tenho no total 38 ATPs. Obtive 4 ao nível do substrato e 34 por fosforilação oxidativa. Isto significa que eu vou obter um total de 38 ATPs. Daí eu dizer que a respiração aeróbia é, sem dúvida, o processo que permite obter mais energia. Porque, tanto na respiração aeróbia como na glicólise, eu consumo uma molécula de glicose e no final, a partir da fermentação, vou obter apenas 2 ATPs, enquanto que aqui obtenho 38 ATPs. Para terminarmos o estudo da respiração aeróbia resumido, não queria deixar de falar convosco acerca da localização dos vários processos. Então, a respiração aeróbia ocorre tanto em procariontes como eucariontes. A localização de alguns dos processos é a mesma, mas de outros não. Então, o que é que acontece relativamente à glicólise? Ocorre quer nos procariontes, quer nos eucariontes, no citoplasma. Então, o citoplasma é o local da glicólise. Depois, como os procariontes não têm organitos, as coisas só podem acontecer ou no citoplasma ou na membrana plasmática. Como eu vos disse há pouco, o que precisa da membrana plasmática é a cadeia respiratória, porque ela precisa de ter todos os seus constituintes organizados numa sequência. Então, os outros acontecimentos, as outras ocorrências vão também ser no citoplasma. Então, aqui eu escrevi assim de propósito para vos chamar a atenção que é comum. Agora, os procariontes têm o citoplasma onde funciona a formação da acetilcoenzima A, também é lá que ocorre o ciclo de Krebs. O que é que está a acontecer nos eucariontes? Nos eucariontes vai haver aqui o funcionamento de um organito especializado na respiração aeróbia. E lá vão ocorrer todos estes processos. No entanto, a formação da acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs funcionam muito bem em espaços, enquanto que a cadeia respiratória precisa de membranas, precisa de uma organização diferente. Então, qual é o espaço em que ocorre
a formação da acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs. É a matriz da mitocôndria. Estes dois ocorrem então ambos na matriz da mitocôndria. Se eu desenhar aqui uma mitocôndria, tem duas membranas. A membrana interna tem pregas, a que se chamam cristas. Portanto, as cristas são pregas da membrana da mitocôndria. Isto é uma mitocôndria. A matriz é isto. É o interior. Digamos que é o equivalente ao citoplasma da célula. E depois temos aqui estas pregas da membrana interna que constituem as cristas. Então, é nas cristas que ocorre a cadeia respiratória e é na membrana da célula procariótica que ocorre a cadeia respiratória, porque não há outro sítio onde arrumar tão bem os constituintes da cadeia respiratória. Então, aqui é nas cristas da mitocôndria. Enquanto que aqui é na própria membrana celular. E desta maneira temos então a localização da respiração aeróbia e damos por concluída esta nossa jornada. Espero que vos tenha ajudado a terem uma ideia mais global da respiração aeróbia e da fermentação, que vos tenha ajudado a perceberem o que é a oxidação, o que é a redução, porque é que a glicose é oxidada completamente num caso e não é oxidada completamente no outro caso, a que chamamos oxidação incompleta, qual o propósito de cada um destes mecanismos e como é que, no final de contas, temos a fermentação a ser capaz de produzir apenas 2 ATPs, enquanto que a respiração dá-nos um balanço mesmo muito maior de 38 ATPs.